Fala galerinha, belezinha? Galerinha, mais uma videoaula sobre lançamento vertical. E nessa videoaula os meus alunos do primeiro ano pediram para eu resolver esse exercício do Enem. Vamos lá! Galerinha, o exercício fala o seguinte, ó. O lançamento de um foguete é fundamentado em 4 estágios. O primeiro estágio propulsor do foguete funciona durante 60 segundos inicial do voo. Ao final desse tempo, ela atinge cerca de 30 km de altitude a uma velocidade de 6.000 km por hora. Quando ele se esvazia, o sistema eletrônico solta os 4 motores do estágio, que caem no mar, reduzindo o peso do conjunto. Ponto. Agora presta atenção. Desprezando a resistência do ar e supondo que o foguete foi lançado verticalmente, o gráfico que melhor representa a altura versus tempo de um dos motores do foguete após serem soltos é aqui. Então presta atenção. O exercício falou o seguinte, ó, que o foguete foi lançado verticalmente para cima. Beleza? Vai chegar um determinado momento que o que vai acontecer? A propulsão vai acabar. Ou seja, o impulso que vai empurrar esse foguete para cima vai deixar de existir. Beleza? Então, por inércia, o que vai acontecer? Ele vai continuar subindo até atingir uma altura máxima e depois ele vai iniciar um movimento de queda. Então, a primeira coisa que a gente vai considerar nesse exercício, eu vou considerar uma trajetória, a minha trajetória na vertical, para baixo, como sendo o quê? Positivo. Beleza? Isso significa dizer o seguinte, que se esses motores estão subindo, a aceleração a qual ele vai ficar submetida é uma aceleração negativa. Tá? Primeira coisa que a gente vai levar em consideração. Outra coisa, a partir do momento que esses foguetes são soltos, são abandonados, tá? Ou seja, a partir do momento que não há mais impulso, propulsão empurrando esses foguetes para cima, a única força que atua sobre esses foguetes é a força gravitacional. Então essa força gravitacional ela vai atuar reduzindo o movimento do foguete. Então, ou seja, esses motores do foguete, eles vão descrever um movimento retardado durante a subida, até que vai chegar um momento que ele vai parar e vai iniciar um movimento de queda livre. Então, ou seja, se a única força que atua sobre esses foguetes é a força gravitacional, a única aceleração que esses foguetes, que passa a atuar sobre os foguetes depois de acabar a propulsão, é a aceleração gravitacional, que a gente vai chamar de quê? De G. E se o meu movimento é um movimento uniformemente variado e retardado, a equação que descreve esse movimento é uma equação do tipo H, que é igual a H0, mais V0t, menos, porque ele está subindo contra a orientação da trajetória, gt ao quadrado sobre 2. Então, ou seja, a minha equação, a equação desse movimento, vai ser a equação do sorvetão. E como a minha aceleração é uma aceleração negativa, o gráfico que representa esse movimento é um gráfico com a concavidade o quê? Voltada para baixo. Onde aqui, no vértice dessa parábola, eu tenho a minha altura máxima, que é o meu H. Aqui eu tenho o meu H0, que é quando o meu foguete perdeu a propulsão. Isso aqui é o tempo que ele vai gastar para atingir a altura máxima. E aqui, a minha velocidade é igual a quanto? É igual a 0. Então, de acordo com o que eu acabei de explicar, a única alternativa correta só pode ser o quê? A letra A, de amor. Belezinha? Feels the way I do about you now.